Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Ainda em pé, vamos continuar louvando ao nome do Senhor, preparando o coração da gente para receber a palavra de Deus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Eu gostaria que, antes de nós começarmos propriamente o sermão, nós pudéssemos atentar aqui a um breve vídeo de pelo menos, acho que 3 minutinhos. Tudo bem? Vamos lá? Dá para
O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Ok. Vim aqui trazer um desafio para você. Você acabou de assistir um vídeo muito curto, muito resumido do que é a nossa realidade no mundo de hoje. E hoje, tenho certeza que Deus lhe trouxe para ser desafiado em Cristo nosso Senhor. Eu queria iniciar, irmãos, dizendo que há duas palavras que no decorrer da história, se você vai se lembrar, eu acredito que você vai se lembrar da história geral que você estudou no colégio, e se você está estudando alguma matéria com respeito à doutrina e à teologia, você vai se lembrar que durante a história da humanidade, a igreja cristã sempre teve dificuldades para lidar com duas palavras. A primeira palavra é poder. A igreja sempre teve dificuldades, não somente de lidar com essa palavra poder, mas também de compreender o que seja poder. Ao mesmo tempo, a igreja, no decorrer da história, ela também teve dificuldade de lidar com uma palavra, serviço. E poder e serviço são duas palavras que estão conectadas, são duas palavras que estão ligadas. Quando Jesus foi procurado por uma das mães dos discípulos, em Mateus capítulo 20,
Acredito que você deve se lembrar, ou então, se não se lembrar, você pode abrir a sua Bíblia. Em Mateus 20, versículo 20, Jesus é procurado pela mãe de João e Tiago. E ela faz um pedido inusitado ao mestre. Ela diz assim: Senhor, quando tu estiveres na glória, permita que os meus 2 filhos possam se sentar, um à direita e outro à esquerda do Senhor. É interessante que naquele episódio Jesus ele acaba mostrando que a ideia que aquela mulher, e na verdade a maioria dos discípulos possuía, a ideia de poder, era uma ideia inversa, muito diferente do que eles pensavam e muito diferente do que a nossa sociedade hoje pensa a respeito de poder. E aí então Jesus diz: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que deseja ser o maior, seja aquele que serve. Então, o nosso Senhor Jesus virou de cabeça para baixo os valores. A sociedade que vive até hoje enfatizando, glorificando, enaltecendo a ideia de poder e de conquista, para Jesus, o maior, o mais poderoso, não está naquele que manda, mas naquele que serve. Não é aquele que está acima, mas aquele que está embaixo. Isso é fundamental. O reino de Deus, ele caminha na controvérsia dos povos. Serviço e poder. Vamos ao texto. Você está com a sua Bíblia? Você vai ver uma coisa interessante. Quando Jesus está ressuscitado, veja só, Atos dos Apóstolos, ele é o 2º livro escrito pelo evangelista Lucas. Se você verificar, tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e também em Atos capítulo 1, você vai ver que Lucas é o autor do livro de Atos. É o 2º volume. É interessante nós notarmos uma coisa. Se você está com a sua Bíblia aberta, siga aí o que eu vou ler. Principalmente capítulo 1, versículo de número 3. Depois de ressuscitado, capítulo 1, versículo 3, o Senhor Jesus, após ser ressuscitado, ele não é elevado aos céus no mesmo dia. Ele vai passar 40 dias ainda aqui conosco, meus irmãos. Veja, por exemplo, versículo 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nosso Senhor passou 40 dias aqui ainda, conversando com os discípulos, dormindo junto com os discípulos, comendo junto com eles, e ensinando a respeito do reino de Deus. Então nós temos algo fenomenal aqui, meus irmãos. Começamos a ver que após a ressurreição de Cristo, o grande assunto entre os discípulos era o reino de Deus. O grande assunto entre os discípulos era o reino de Cristo. E isso não pode ser diferente de nós hoje. Isso não pode ser diferente do que pensa o meu coração e do que pensa o seu coração. O reino de Cristo é o alvo, o anelo, o desejo de todos nós. Mas note aí, e quando Jesus estava conversando com eles, falando a respeito do reino, alguns dos discípulos ainda estavam meio que equivocados. O versículo 6, que foi lido, que você seguiu, diz que enquanto Jesus estava falando com eles,
O texto diz que alguns pensaram que quando o Espírito Santo viesse, fosse derramado no Pentecoste, seria um momento escatológico, seria o momento final. Veja aí o versículo 6. Dá para você ler? Na minha versão é atualizada, é igual a sua talvez, mas veja lá, versículo 6, leia comigo. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estavam perguntando a respeito de um reino, mas não era o reino de Cristo, era o reino de Israel. Estavam ainda preocupados com o reino instaurado, terreno, vivenciado por eles, mas estavam pensando numa perspectiva escatológica. O que é isso? Numa perspectiva futura. Quando o Espírito Santo vier, então nós vamos ser restaurados como reino político. Israel terá o Messias e então ele exercerá o seu domínio político sobre Roma e sobre todos os povos. Você viu? Eles estavam preocupados com outro reino. Com outro reino. Enquanto Jesus falava do reino de Cristo, do reino de Deus, eles estavam preocupados com o reino de Israel. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é dada em duas partes. Primeira parte, versículo 7, ele nos fala a respeito de que nós, e nem os discípulos daquela época, deveriam ser absorvidos, ficarem preocupados com o tempo. Versículo 7, leia comigo novamente, versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é hora, meus discípulos, não é hora de vocês se preocuparem com o tempo, nem com o tempo cronológico, nem com o tempo de Deus. Não é hora de vocês se preocuparem com isso. Não é hora de vocês estarem se preocupando: será este o tempo? E é justamente isso que nos chama para o reino de Deus. Sabe por quê, meus queridos? O que Jesus quer nos mostrar é que independentemente do nosso tempo, o tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus envolve o nosso tempo. O tempo de Deus é maior do que o nosso tempo. Enquanto você está olhando para a sua história, Deus está olhando para uma eternidade. Enquanto você está pensando em sobreviver por 70, 80 anos, lutando com o seu plano de saúde, o nosso Senhor está chamando-nos para um tempo eterno. 70 anos não significa nem um pingo no oceano da eternidade de Deus. Mas, versículo 8, ele diz: olha, não é hora de vocês se preocuparem, quem manda no tempo sou eu sou soberano. Mas o versículo 8 é que nos define agora positivamente como participantes do reino de Deus. Vamos ler o versículo 8 para a gente gravar? Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É aqui que nós queremos ficar. Nós vamos nos fundamentar melhor aqui nesse versículo 8. O versículo 8 é o ponto crucial da nossa existência. É o ponto crucial da sua existência. Se você veio até aqui hoje, se você teve um encontro com Cristo, ou se você ainda não teve, não experimentou, é hora de você experimentar este Mestre, este Senhor, Senhor da eternidade, Senhor da nossa história. É hora de você ter um encontro fundamental, que realmente possa realçar
essa experiência de fé. Eu sempre digo, por onde a gente vai passando, que hoje, às vezes, nós confundimos receber a Cristo com um mero conceito. Há muita gente que tenta entender Cristo, tenta conceituar a fé. Às vezes as pessoas acham que podem explicar a sua fé, mas se você está aqui é porque Deus quer mostrar a você a experiência da fé e não o conceito da fé. Fé não se conceitua, fé se vive, fé se experiencia. E quando aqueles discípulos que caminhavam estavam juntos com Cristo, imaginem só, meus irmãos, eles passam com o ressuscitado, depois da morte, a ressurreição de Cristo, o Deus eterno agora vivo, ressuscitado. Eles passam 40 dias, eles experienciam. Jesus não está dando aula de teologia sistemática para eles. Jesus está repassando vida. E o reino de Cristo, o reino de Deus, ele se evidencia não por aquilo que você conceitua a respeito de Deus, mas por aquilo que você experimenta de Deus. Amém? É este mesmo Jesus que agora traz um grande desafio. Não é hora de você se preocupar com o tempo. Quem manda no teu tempo, quem manda no tempo deste mundo, sou eu, é o Pai. O Pai tem toda a autoridade. Mas, vamos tirar do versículo 8 3 pontos para não deixar de ser bem homilético, viu, bispo? 3 pontos. Irmãos, o primeiro ponto que Jesus vai nos ensinar aqui é com respeito ao poder. Ele diz assim: mas recebereis o quê? Poder. No Novo Testamento existem 2 palavras para poder. A primeira palavra é aquela que está evidenciada em Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Capítulo 28, 18, Jesus, depois de ressuscitado, segundo o Evangelho de Mateus, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Essa palavra poder, ela é melhor traduzida como autoridade, ela é melhor traduzida como direito. Jesus, depois de ressuscitado, agora está diante dos seus discípulos, está comissionando os seus discípulos, está dizendo: todo o poder, de fato e de direito, agora eu conquistei, estou ressuscitado. Mas não é essa palavra que está aqui no versículo 8 de Atos 1. Preste bem atenção. A palavra que aqui está não é outra senão a palavra grega dinamis. E recebereis o dinamis do Espírito Santo. E a palavra dinamis tem a ver com dínamo. Você não precisa ser eletricista para saber que dínamo é um gerador de eletricidade. O dínamo é um gerador de energia, mas dinamis tem a ver com dinâmica. Então, quando Jesus está dizendo e comissionando os seus discípulos, ele está dizendo: vocês receberão a dinâmica do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos concede este poder não é um poder estático, preste atenção, não é um poder estático, onde você está clamando poder, Senhor me dá poder, Senhor me dá poder. Não é este poder que Ele está concedendo a você. O poder que Jesus concede a nós é um poder para dinamizar a vida. Não é o poder que vai lhe dar para curar enfermos, para fazer milagres, para ser um bom orador, não é nada disso.
Jesus está chamando a nossa atenção aqui nesse versículo 8, para que possamos compreender poder como dinâmica. É a vida que flui. Não existe poder estático que nos paralisa. Se o Espírito está em nós, e o Espírito está em você, amém? O Espírito está em nós, dentro de nós. Deus está morando dentro de nós, e o que Ele faz é dinamizar você, é gerar atividade, não ativismo, mas atividade, é gerar uma vida proativa, uma vida que é impulsionada pelo Espírito Santo, é uma vida que me faz não acumular o Espírito Santo. Presta atenção. É uma vida onde a gente vaza o Espírito Santo. Por isso, nós precisamos entender, e no caso, botar a nossa cabeça para pensar um pouco. A gente só recebe o Espírito Santo com propósitos dinâmicos. Por isso que as quatro paredes não podem nos segurar. Elas servem como um alimento para nós. Estamos aqui porque nós queremos nos alimentar de Deus. Estamos aqui porque queremos nos alimentar do Espírito Santo. Mas o propósito não é ficarmos aqui. A segunda palavra que você tem aí no texto de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa palavra é uma palavra, aqui no Nordeste, eu estou aqui há 30 anos, irmãos, não consegui perder esse R da porta aberta, mas aqui vocês usam uma palavrinha chamada, o negócio é cabuloso, o negócio é cabuloso. Essa palavra é meio cabulosa, viu, bispo? Essa palavra é meio cabulosa. Palavra testemunha, meus irmãos. Quando Jesus diz, sereis minhas testemunhas, você sabe que na tradução do vernáculo original da Bíblia, Jesus estava dizendo? Está dizendo assim, vocês receberão o Espírito Santo e sereis meus mártires. Mártires. Aí é cabuloso. Aí é cabuloso. O Senhor Jesus está chamando os seus discípulos então a um martírio. Testemunho, ou ser testemunha no Novo Testamento, o que é um mártir? Quando a gente fala mártir, geralmente a gente lembra de quem? Da Inconfidência Mineira, Tiradentes, não é isso? O mártir da Inconfidência. Mártir não é apenas aquela pessoa que vê e testifica. Geralmente, eu não sei se já chegou a você a definição de testemunha no nosso vernáculo, no nosso português. Fulano é testemunha contra fulana, ou vice-versa. A ideia que se tem é, eu vi e eu provo. Bom, se bem que esse negócio de provar hoje, com tanta delação premiada que tem aí, não é? Mas a noção que nós temos é uma noção básica. Mas quando o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês receberão o Espírito Santo para serem minhas testemunhas, Ele está dizendo, vocês serão meus mártires. Porque o que é um mártir? Mártir, presta atenção, é aquele que leva até o fim uma causa. Vou repetir,
Mártir é aquele que leva até o fim uma causa. O Senhor Jesus lhe chamou para levar até o fim a causa dele. Por isso, nós estamos diante de um texto desafiador, irmãos. E é esse texto que brotou no coração, esta palavra que brotou no coração daqueles homens. E se eu fosse dizer a você o que a tradição eclesiástica, o que a história da igreja fala a respeito dos discípulos, dos 12 discípulos, ou de alguns apenas, para dizer que 90% de todos os seus discípulos foram mártires. E Paulo, impressionantemente, ele dizia que um dos maiores alvos, dos maiores desejos da vida do apóstolo Paulo era morrer como Cristo, era dar a sua vida como Cristo deu a sua vida por nós. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, dos versículos 15 até o 17, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: eu desejo me conformar nos sofrimentos e na morte. Este é um desafio para os discípulos de Cristo. E principalmente hoje, eu digo, principalmente hoje, quando o Evangelho tem sido talvez mal entendido. Eu espero que esteja sendo mal entendido, porque isso é o mínimo. Estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos acumulando muito. Estamos vivendo numa sociedade de consumo. Consumimos as coisas, consumimos as pessoas, usamos as pessoas e consumimos as coisas, mas também nós consumimos a fé. O mesmo supermercado que lhe serve para dar os produtos que você escolhe, nosso Senhor Jesus está sendo oferecido como produto de consumo. Jesus quer mostrar a nós que o envolvimento com o reino de Deus é um envolvimento de doação. E nós não doamos apenas dinheiro, mas doamos toda a nossa vida. Por isso Jesus vai dizer que se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perdê-la, por minha causa. Porque somente faz parte do reino de Cristo aquele que de fato gasta a sua vida. E o mártir, ninguém está chamando aqui para você virar homem-bomba amanhã, viu? Mas nós precisamos compreender o sentido, a profundidade do que o Senhor quer de nós, de mim e de você. Quando Ele nos chama a nos doar, quando Ele chama você a gastar a sua vida. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão, alemão, foi um pastor alemão. No tempo de Hitler, foi morto no campo de concentração, enforcado. Mas uma das palavras, uma das frases dele é bem interessante. Na verdade, é uma palavra, uma frase que resume o que é a igreja. O que é a igreja? Ele diz assim: igreja só é igreja quando vive para os outros. Igreja só é igreja quando vive-se para os outros, quando nós vivemos para os outros. E quando Jesus Ele nos chama ao testemunho,
a sermos mártires, Ele está nos dizendo que não existe razão pela qual possamos viver sem que almejemos olhar a nossa vida diretamente focando no outro. Gastar-se pelos outros. Foi isso que Jesus fez por você. E Ele chama você também a fazer pelos outros. Por isso agora é hora de nós revermos alguns valores. Hoje é dia de você rever alguns valores. Reveja os valores que você tem a respeito das coisas e das pessoas. Reveja a ideia que foi colocada pela sociedade, a sociedade de consumo sobre você, no sentido de você ser um conquistador. Reter. Há um livro escrito por um pastor, o nome dele é um nome norte-americano, Donald Kraybill. Ele escreveu um livro muito interessante. Ele escreveu um livro intitulado De Cabeça para Baixo, ou melhor, O Reino de Cabeça para Baixo. Eu nem sei se ainda existe essa publicação, mas O Reino de Cabeça para Baixo. E ele mostra para nós, naquele livro, que o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. É hoje o dia de você pensar nesse desafio que ressoa pelos séculos. Porque a nossa razão é vivermos para espelhar Cristo. E a nossa razão de vida é vivermos dessa maneira. Porque Deus não está preocupado com o quanto você dá. Deus está mais preocupado com o quanto você acumula. O reino de Cristo, ele está pautado não naquilo apenas que você dá, mas no tanto quanto você acumula. É hora de você pensar, é hora de eu pensar, é hora de nós pensarmos, porque nós somos a igreja do Senhor. Hoje nós continuamos a obra do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos simplesmente é o início, nós somos a continuidade. Você tem Jesus, o Espírito Santo. É hora de aceitarmos o desafio. Vocês acabaram de ver um vídeo, por exemplo, que diante deste mundo existem pelo menos 7.000 povos, grupos étnicos que nunca sequer ouviram a respeito de Jesus. Nunca sequer ouviram a respeito de Jesus. Mas vou terminar com o terceiro ponto. O terceiro ponto nos fala sobre uma perspectiva de visão. Veja, no final do versículo 8, o texto bíblico nos diz: sereis minhas testemunhas. Podem me ajudar? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa visão, a visão do reino de Deus, deve ser a minha visão e a sua visão. Onde começa essa visão? Se for do ponto de vista geográfico, como o Senhor Jesus está dizendo aqui, o nosso trabalho de servir, de sermos testemunhas, não apenas se refere à nossa Jerusalém, mas também envolve a nossa região e envolve também os confins da terra, as extremidades, onde ninguém chegou. Porque se nós pregamos que Cristo vai voltar, nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos: e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, em testemunho a todas as nações. Então nós sabemos uma coisa: antes de chegar o fim, as nações precisam ouvir. Jesus vai voltar, mas as nações precisam ouvir. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa ouvir, mas nós entendemos que o movimento que Deus está fazendo hoje no mundo, e tenha certeza de uma coisa: a igreja de Jesus Cristo é muito, muito maior do que nós pensamos, mas a carência ainda é muito grande.
A necessidade ainda é muito grande. E nós precisamos continuar entendendo e vendo como Deus vê. Deus está chamando você para um compromisso, não somente na sua Jerusalém. A sua Jerusalém é aqui, mas Deus está chamando você a um compromisso global. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 23, que Deus colocou Jesus Cristo como cabeça da igreja, e então esta igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É como se nós estivéssemos entrando neste mundão em trevas, e nós estivéssemos estabelecendo o reino de Deus aqui, lá e acolá. Para que Cristo venha, as coisas precisam continuar a andar. Mas nós estamos tendo uma crise de vocação. Nós precisamos de missionários. Precisamos de homens que não apenas sejam fiéis testemunhas aqui, mas nós precisamos de homens e mulheres que sejam testemunhas onde ninguém foi ainda. E nós precisamos rechear esta fileira, irmãos. Você está engajado nisso, porque a sua visão não pode ser menor do que a visão de Deus. Nessa noite, eu quero desafiar você a uma consagração, desafiar você e ao meu coração, também o meu coração, a revermos os nossos valores. O Senhor Jesus quer que cada um de nós nos gastemos pela causa de Cristo. Não apenas sejamos vasos para receber as bênçãos, mas para que nós possamos ser canais para vazar. Aquilo que você recebeu, outros precisam receber. E aquilo que você recebeu, pessoas que você talvez nunca viu, também estão carecendo para verem o que você viu. Por isso hoje é hora de consagração, é hora de rever valores, e é hora de você compreender que não existe poder a não ser que seja através do serviço. Precisamos saber lidar com isso, irmãos. O poder de Deus não foi dado apenas para nós ficarmos paralisados, mas o poder foi dado para a gente vazar, não só na nossa Jerusalém, mas também nos confins da terra. Eu não vou fazer apelo missionário aqui não, viu? Mas eu gostaria muito que você pensasse, refletisse sobre como é que você está gastando a sua vida hoje. Quais são os seus projetos de vida? Seus projetos de vida são apenas para você? De jeito nenhum. O Senhor Jesus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. E quando a gente dá o coração para Ele, de fato, Ele está dizendo: filho meu, eu preciso que você me ajude a chegar onde eu ainda não cheguei. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos dê uma visão de Deus, que possamos ter os valores do reino, para que não só a nossa Jerusalém, a nossa Recife, possa receber mais do verdadeiro Evangelho, como também os confins, as pessoas que estão perdidas, que estão sem Cristo, que estão sem esperança, possam também receber a mesma graça que nós recebemos. E Deus nos abençoe. Amém. Tantas coisas tem